Graça e paz, amados. Que felicidade poder estar aqui para mais uma breve reflexão em momentos na eternidade. E se podemos estar aqui, é pela graça e misericórdia de Deus que nos deu vida, saúde e condição para estarmos realizando o seu querer. E hoje, amados, estaremos com o tema Amor demonstrado literalmente pela obediência àquele que se diz amar. E para nossa reflexão, estaremos examinando em João, no capítulo 14, versículo 15, que diz assim: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amados, creio que na expressão desta palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos, é impossível não compreendê-la, para que se coloque em prática ao que os exorta, ao que lhes pede. Em toda a frase onde encontramos a preposição se, declara-se uma condição para que algo seja plenamente comprovado, manifestado, caracterizado e realizado. Em Isaías 1:19, a seguir está escrito assim: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Amados, veja aqui que esta preposição se, ela aparece nos 2 versículos primeiros. E nós vemos aqui que, independente do mal em que se tornou o povo de Israel daquela época, Deus viria com vingança, mas Deus iria restaurar a cidade, iria restaurar a justiça, iria restaurar o valor. E não é diferente para conosco, por meio de Cristo, amados. Temos a condição em Deus de sermos restaurados, de termos o nosso real valor para com Deus novamente, e termos o domínio do qual Ele deu à humanidade quando criou o Jardim do Éden, criou Adão e Eva e colocou-os para administrar o jardim e administrar tudo o que Ele havia criado. Deus quer trazer de volta tudo isto para cada um de nós, que se o ouvirmos, comeremos o melhor desta terra. E o melhor desta terra, amados, é o pão que vem do céu, é a palavra de Deus que nos sustenta e nos alimenta, não só aqui, mas também no que está por vir. Amados, veja bem, tudo vai depender do contexto ao qual venha a ser aplicado esta preposição. A conjunção condicional da preposição se indica uma escolha a ser feita por quem a recebeu e uma disposição e determinação a realizar ou não por quem a anunciou. Tudo dependendo exclusivamente da decisão de quem
ouviu tal proposta. Em Tiago 1, do versículo 19 ao 27, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é totalmente vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado deste mundo. Aqui nós vemos, amados, que a prática da verdadeira religião é quem conta para Deus, e não simplesmente sermos agregados a uma religião, ouvindo, mas em nada praticando. Então, se nós ouvirmos e praticarmos, nós seremos abençoados por aquele que prometeu abençoar, por aquele que prometeu salvar, dando esta condição: se ouvires, se praticares, se me amares. Compreenderam bem, amados, como esta simples palavrinha de 2 sílabas tem uma grande importância a ser examinada, entendida e resolvida. Resolvida por quê? Porque precisamos decidir se esse se vai nos favorecer ou se esse se vai nos prejudicar eternamente. Neste contexto em questão, amados, não é diferente, pois Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito do amor deles declarado a ele. Estamos dizendo em relação ao versículo, a palavra que Jesus deu aos seus discípulos: se me amais, obedecereis a minha palavra. Praticareis a minha palavra. Fareis tudo aquilo que eu vos tenho pedido, que eu vos tenho mandado. Amém, amados? Condicionando a manifestação real e verdadeira desta declaração, onde o amor a ele declarado não seria reconhecido somente pela palavra em si, saída de seus lábios, mas pela atitude por eles tomada em relação àquela declaração, ao se colocarem em total obediência aos mandamentos, aos ensinos que ele lhes havia transmitido e que viria ainda a transmitir, como o fez, mesmo em meio à sua ascensão aos céus e em outros momentos relatados na Bíblia. Veja que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 11, diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. Amados, veja que tudo que Jesus declarou se cumpriu. Nós sabemos que os apóstolos ficaram em Jerusalém, onde Jesus determinou que ficassem. E nós sabemos que eles foram batizados pelo Espírito Santo, que eles receberam o poder do Espírito Santo, que eles foram testemunhas de Cristo por todos os lugares por onde passaram, fazendo novos discípulos, que também, por crer, eram batizados no Espírito Santo e se tornavam fortes testemunhas com grande autoridade para falar das coisas do reino, para anunciar o Evangelho, para declarar a necessidade do arrependimento para que o reino de Deus se estabelecesse em cada coração. Veja bem, haverá perdão para todos nós, amados, se nos arrependermos. Nos tornaremos novas criaturas, nasceremos de novo espiritualmente falando, se recebermos a Cristo. Aqui friso novamente a importância desta preposição se, desta condição colocada por Deus em praticamente todas as Escrituras Sagradas, em toda a Bíblia. Veja que Jesus ainda trouxe novas revelações após a sua ascendência ao céu. Está em Apocalipse 1, a partir do versículo 1, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Amados, veja bem, se crermos nas profecias deste livro, receberemos todas as benéfices que constam nesse livro. Mas se não crermos, receberemos todo o mal, todo o sofrimento, toda a vingança que está exposta neste livro, do qual é o resumo de tudo que está por acontecer, de tudo que aconteceu no passado, acontece no presente e virá acontecer num breve futuro. Tudo depende de nós, amados. Tudo depende se nós cremos ou não. E, amados, desde aquela época até aqui, em nossa geração, nada mudou. Nada se inovou. Pelo contrário,
O Espírito Santo renova a palavra de Deus nos mesmos moldes por ele estabelecido a cada nova geração que surge, que nasce, que cresce, que desponta na história da humanidade. E sempre o fará até o desfecho final desta história já determinado por Deus, onde ele, o Espírito, confirma e nos testifica deste fato a cada dia em nossas vidas, nos convencendo desta mesma necessidade em guardarmos os mandamentos de Cristo, para que ele venha, então, a cumprir em nós e por meio de nós, como igreja, os seus propósitos, as suas promessas relacionadas à promessa maior feita a nós, que é a vida eterna e tudo mais que a envolve e pela qual somos também envolvidos. Em 1 João, capítulo 2, 25, isto é confirmado, onde está escrito assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Sendo assim, amados, tudo que Deus faz a nós e por meio de nós, objetiva o êxito desta promessa tão somente, a vida eterna. Tudo mais são detalhes, tudo mais são consequências, para que atinjamos, enfim, o resultado final, o objetivo maior de Deus para com a humanidade, a vida eterna com Ele, não separado dele. Porque o homem nasceu em um ponto da eternidade para ser eterno. E isto independe se ele estará ou não com Deus. Ou ele viverá a sua eternidade na presença de Deus, ou ele viverá essa eternidade com a ausência de Deus, onde ele estará sendo lançado no poço de tormento eterno por toda a sua eternidade. Onde guardar os seus mandamentos, amados, não se resume em decorá-los e guardá-los em nosso intelecto por algum tempo. Assim como fazemos para prestar um exame, uma prova em um concurso ou algo similar, onde passado este evento, se questionados futuramente, já não nos lembramos mais, pois sua memorização só era importante e necessária para aquele momento, para aquele evento. Não, amados, assim como Deus é eterno, a sua palavra também é, e precisamos nos conscientizar de que obedecê-la é algo necessário até o fim de nossas vidas, ou então até a sua iminente volta para o arrebatamento da sua igreja, o seu povo escolhido e adquirido pelo derramar de seu sangue na cruz, pagando assim o preço por nossas almas. Em Salmo 119, 11 está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amados, a palavra de Deus deverá permanecer em nós, em nosso espírito, falando à nossa consciência constante e permanentemente, nos guiando por toda a verdade, pela verdade, em verdade e, finalmente, para a verdade que é Jesus Cristo. Ele deixou bem claro isto. Ele falou, ele proclamou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, nos esforcemos em todo o tempo para que não sejamos enganados, pois sua palavra é viva, sendo vivificada pelo seu Espírito Santo, que a nós foi derramado, demonstrando literalmente em sua prática, para assim andarmos e assim permanecermos em Cristo, com Cristo e para Cristo. E então estaremos seguros por toda a eternidade, debaixo das potentes mãos do Senhor, onipotente e fiel no cumprimento de seus propósitos. Em Salmos 91 está escrito: à sombra do Onipotente se escondem
os seus fiéis. Estão protegidos todos aqueles que se escondem à sombra do Onipotente. Todos aqueles que buscam o refúgio e a fortaleza, que é Deus. Nós precisamos, amados, estar vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. Em Romanos 1, a partir do versículo 1, Paulo escreve assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas suas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ir convosco, porque desejo ser-vos para vós, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Veja, amados, que nós possamos estar fazendo menção uns dos outros, em relação à nossa fé, em relação ao nosso chamado, em relação à nossa posição, em relação à nossa condição para com Deus, para com o Evangelho. Que nós possamos estar ajudando-nos mutuamente, uns aos outros, ensinando uns aos outros, comunicando algum dom uns aos outros, fazendo aquilo que apraz ao Senhor, hoje e sempre. Amados, aqui fica um pensamento relacionado a esta reflexão, que diz assim: a obediência é princípio inerente a todos quantos declaram amar e ter fé em Deus, em Cristo, no seu Espírito, mediante a prática regular da sua palavra. Amados, se amamos, não traímos. Se amamos, obedecemos. Se amamos, nos submetemos. Se amamos, andamos juntos, até o fim, até a morte. Porque através do amor, tudo podemos vencer. O amor, todas as coisas superam. Todas as coisas vencem. Todas as coisas faz acontecer. O amor é Deus. Deus é amor. Pensemos nisto, amados. Que possamos estar sendo diligentes em todo o tempo que se chama hoje, para com o cumprimento da palavra de Deus. Pois, se ouvirmos a voz de Deus, se quisermos, então nós teremos Ele conosco eternamente. Porque um dia nós estaremos com Ele eternamente. Amados, espero em Deus poder voltar com mais uma reflexão em momentos na eternidade. Que a graça e a paz abundante de Jesus Cristo seja com todos nós, hoje e sempre, amados. Fica aqui o abraço do amigo, do irmão, do pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.